E aí pessoal, tudo bem? Professor Alan aqui, e no vídeo de hoje nós vamos calcular a raiz quadrada de 50%. Então, já se inscreve aí no canal, deixa aí seu like e vamos lá para o vídeo. Olha só, raiz quadrada de 50%, certo? Vamos colocar aqui, raiz quadrada de 50%. Olha, 50% a gente pode escrever da seguinte maneira. 50%, deixa eu colocar aqui ao lado, 50% é a mesma coisa que 50 por 100, certo? Então vamos escrever aqui, no lugar do 50%, aqui dentro da raiz, vamos colocar 50 por 100, certo? Muito bom. Agora, tem uma propriedade da radiciação que nos diz o seguinte, que quando nós temos aqui a raiz quadrada de uma razão, né, de uma fração, a gente pode tirar a raiz quadrada de cada um deles separadamente, dessa maneira. Raiz de 50 sobre raiz de 100. Agora, nós ficamos aqui com duas raízes mais simples, né, comparada a essa daqui. Então, o que a gente pode fazer? Olha, primeira coisa, a gente observa aqui que raiz de 100, certo? É igual a 10, né? Por quê? Porque, 10 vezes 10 é igual a 100, certo? Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, a gente já pode colocar aqui embaixo, onde nós temos aqui a raiz de 100, a gente já pode substituir por 10, certo? Agora, aqui em cima, nós temos raiz de 50. Raiz de 50 não é uma raiz exata. Mas, se você observar bem, 50 é a mesma coisa, 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2, né? 25 duas vezes é igual a 50. Então, no lugar do raiz de 50, a gente pode colocar assim, dentro da raiz de 25 vezes 2, certo? E por que a gente fez isso? Porque tem outra propriedade da radiciação que nos diz o seguinte, a raiz quadrada de um produto aqui é a raiz de cada um deles separadamente, certo? Então fica da seguinte maneira. Aqui vai ficar raiz de 25 vezes a raiz de 2 sobre 10, certo? Então aqui, a raiz de 25, ela é conhecida, né? Raiz de 25, se você observar bem, raiz de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, no lugar do raiz de 25, a gente põe 5. Fica 5 vezes a raiz do 2, né? Sobre 10. Olha, essa raiz de 2 ela não é exata, certo? Então, a gente deixa ela aqui desse jeitinho mesmo, fazendo apenas a simplificação dos valores que estão aqui, 5 décimos, certo? E 5 décimos, se você observar bem, nós podemos simplificar dividindo em cima e embaixo por 5, não é uma fração? Então, a gente pode fazer essa simplificação. Por que dividido por 5? Porque o 5 é divisível por 5 e o 10 também é divisível por 5, certo? Dessa maneira, 5 dividido por 5 é igual a 1, né? Vou colocar aqui embaixo. 5 dividido por 5 é igual a 1. O raiz de 2 a gente repete, porque não mexeu com ele, tá? E embaixo, 10 dividido por 5 é igual a 2, né? Então tá aqui, Fica 1 vezes raiz de 2 sobre 2. Esse 1 aqui, 1 vezes raiz de 2 é igual à própria raiz de 2, né? Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então, fica apenas raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a resposta, certo? Como a raiz de 2 ela não é exata, né? Então, a gente deixa ela aqui mesmo, tá ok? Não tem problema. Então, fica raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, esse é o valor da raiz quadrada de 50%. Raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para não perder os próximos, tá? Deixe aí seu like e bons estudos!